Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célia e esse é o capítulo 4, seção 4.2, onde vamos falar um pouco sobre redes de circuitos virtuais e redes de datagramas. A internet é uma rede de datagramas e outros tipos de rede, como X25, ATM, Frame Relay, são redes de circuitos virtuais. A rede de circuito virtual, ela é uma rede, então, orientada à conexão, né? Com conexão. Enquanto que a rede de datagrama é uma rede sem conexão, ok? Então, a rede de datagrama fornece um serviço sem conexão, enquanto que a rede de circuitos virtuais oferece um serviço orientado à conexão na camada de rede. É análogo ao serviço de transporte, como a gente já falou, onde conecta de host a host, máquina a máquina, podendo implantar estado no núcleo da rede. No caso das redes orientadas à conexão ou não, elas ou são orientadas à conexão ou não são. Então, ou é IP ou é X25, a aplicação não tem como escolher, eu quero usar uma rede orientada à conexão versus outra não orientada à conexão. Né? É o tipo da rede daquele núcleo de rede, né? Está implementado no núcleo da rede. Circuitos virtuais, então, eles estabelecem um caminho da origem até o destino. E esse caminho comporta-se como um circuito telefônico, entre aspas, tá, gente? É, o desempenho é parecido, porém ainda existem, se for uma rede de circuitos virtuais implementada sobre uma rede de comutação de pacotes, como a internet, você tem ainda os problemas de ter que armazenar o pacote salto a salto e encaminhar ele depois, tá? Então ele não funciona como um fio, mas ele tem um comportamento parecido como o de um circuito telefônico. Então é necessário estabelecer e terminar a chamada para cada fluxo que vai ser transmitido. Então, antes de transmitir os dados, tem que se estabelecer uma conexão. Cada pacote aqui, ele vai então ter no cabeçalho dele um identificador de circuito virtual, que é diferente do endereço de destino, tá? Os roteadores no núcleo da rede, então, eles vão encaminhar os pacotes baseados nesse circuito virtual. Então, eles têm, para cada circuito virtual que é estabelecido, eles têm que manter esse estado de para onde eu devo encaminhar aquele fluxo. Pode ser que o identificador também mude no núcleo da rede, tá? A gente vai ver isso mais à frente. E recursos dos enlaces e do roteador podem ser, então, reservados para aquele circuito virtual. Podem ser, tá? Bom, o circuito virtual, então, ele consiste, né, de um caminho da origem até o destino, números de circuito virtual, um número para cada enlace ao longo do caminho, tipicamente, né? E entradas em tabelas de encaminhamento nos roteadores ao longo do caminho. Então, o pacote pertence a um circuito virtual e vai ser encaminhado de acordo com aquele circuito virtual. E o número do circuito pode ser alterado cada vez que ele encaminha. E a gente vai ver isso nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho um roteador numa rede de comutação de pacotes, mas com circuitos virtuais. E aqui eu tenho alguns circuitos pré-estabelecidos, circuito 12, circuito 22, circuito 32. Esses números foram pré-estabelecidos e configurados na memória de cada roteador, e eles estão associando uma interface de entrada, uma interface de saída e números de circuitos virtuais. E assim o fluxo ele pode ser configurado de uma origem até um destino. Aqui no roteador 1 eu tenho essa tabela, onde eu já tenho alguns fluxos aqui estabelecidos, 4 fluxos. Pela interface 1, podem chegar aos circuitos virtuais 12 ou 97. Se for o 12, ele vai sair pela interface 2 no circuito 22. Se for o 97, vai sair na interface 3 no circuito 87. Ok? Então é possível, aqui tem um errinho, né? Aqui deveria ser 1, 2, 3. Né? Mas o importante é que aqui é possível que o número do circuito mude, né, a cada enlace. Tá? E a escolha de qual circuito que vai ser utilizado, ela é feita, então, no momento do estabelecimento de conexão que
popula, né, que preenche essa tabela aqui com os valores de interface de entrada e interface de saída, e o número do circuito virtual da entrada e o número do circuito virtual da saída. Então, esse é o estado que é necessário manter para cada conexão. Cara, observa que isso é por conexão, né? Não é por endereço de destino ou por subrede. Cada conexão tem que ter uma linha aqui, cada conexão ativa. E quando a conexão termina, essa informação dessa conexão, desse estado, tem que ser retirada da tabela. Então, para estabelecer esse circuito virtual e o estado nos roteadores, as redes ATM, Frame Relay, X25 usam de protocolos de sinalização que carregam a informação durante o estabelecimento da chamada, da origem até o destino, e selecionam um caminho. Depois, na volta, eles então preenchem o estado na memória dos roteadores e só então que os dados podem ser transmitidos, né, da origem até o destino. Essa técnica de rede orientada à conexão não é usada hoje na internet. Tá? Observa que esse orientado à conexão aqui é na camada de rede. O que a internet tem é na camada de transporte, o TCP é orientado à conexão. Mas a camada de rede, que usa o protocolo IP, ele não é orientado à conexão. Então, como é que funciona o IP? No IP, cada pacote é transmitido separadamente e ele pode ser encaminhado para o destino por caminhos diferentes. Então, um pacote pode seguir esse caminho aqui de cima, um outro pacote pode seguir aqui o caminho do meio, um outro pacote pode seguir o caminho aqui de baixo. Isso porque o protocolo de roteamento pode alterar e escolher a melhor rota para o destino de forma dinâmica ao longo de uma conexão, ao longo de uma sequência de pacotes. Bom, então com isso não existe estado nos roteadores por conexão ou por fluxo. O único estado que existe nos roteadores é aquela tabela de encaminhamento que é atualizada pelo algoritmo de roteamento, que diz para encaminhar um pacote para um determinado endereço de destino, deve seguir pela interface tal. Então, todos os pacotes na rede de datagrama, né, na rede IP, eles têm que carregar o endereço de destino completo, o endereço do IP do destino. E dessa forma, então, os roteadores intermediários roteiam os pacotes até o destino. A tabela de encaminhamento IP, ela tem algo parecido com isso. Ela tem um conjunto de endereços IPs, que a gente vai chamar de subrede, e vai falar que para qualquer endereço de destino nesse conjunto aqui, vai pela interface 0. Para qualquer endereço de destino nesse intervalo daqui, vai pela interface 1. Para qualquer endereço de destino nesse intervalo aqui, vai pela interface 2. Se não, se for qualquer outro, então tem uma rota default aqui. Se não for para nenhum desses destinos, vai pela interface 3. Né? Esse tipo de configuração da tabela de roteamento, com uma rota default como essa, se não, né, é muito comum. Por exemplo, nos nossos dispositivos finais, nos nossos celulares ou nos nossos roteadores, nos nossos laptops, a gente pode ter uma regra do tipo: se for para a minha rede local da minha casa, 192, 168, 0 ponto qualquer coisa, fica na interface sem fio mesmo. Né? Vai pela interface sem fio para o roteador. Mas se for para qualquer outro destino, e aí isso pode estar no nosso roteador de borda, para qualquer outro destino, então se não, vai para o meu ISP. Então o roteador que está na nossa casa pode decidir: eu retransmito aquele pacote na rede local, se tiver, né, então pela interface Wi-Fi, se tiver na subrede da rede local, 192.168, 0 ponto alguma coisa. Se não, se o endereço de destino for para qualquer outro endereço de destino, eu mando então para o meu ISP, que está na interface da porta Ethernet dele, que está ligada à WAN, né, a rede wide area, né, a rede metropolitana do seu ISP. Bom, mas eu posso também ter na internet situações em que uma parte da subrede está numa interface, a outra parte está em outra interface. Então,
Como é que é feito o casamento na internet, né? A gente faz sempre esse casamento com um prefixo mais longo do que está na tabela de roteamento. Então aqui eu tenho uma tabela de roteamento com 4 linhas apenas. Então se for para essa subrede aqui, só que ó, observa que o prefixo foi só até aqui metade, né? Ele tem ó, primeiro byte, segundo byte, no terceiro byte ele já não preencheu todo. Porque qualquer coisa que vem aqui depois pertence a essa subrede. Então, qualquer endereço de destino que tenha esses primeiros 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, esses primeiros 21 bits iguais a esse valor, ele vai sair pela interface 0. Se tiver os outros 21 bits iguais a esse terceira linha daqui, vai pela interface 2. Se tiver, porém, esses 21, 22, 23, 24 bits aqui, iguais a esse valor que está na segunda linha, vai sair pela interface 1. Então, por exemplo, aqui, chegou um pacote nesse roteador com endereço de destino, esse daqui. Observa que os primeiros 20 bits, né, são exatamente iguais. E o 21º aqui é 0 e aqui é 1. Então, o 21º é 0, então vai ser pela interface 0. Né? Agora, é 1 aqui. A 1 pode ser tanto pela interface 1 quanto pela 2. Aí eu vou ver. Os outros bits casam também com esse endereço de destino? Casam. São 3 zeros. Eu tenho 3 zeros aqui também. Então, esse pacote vai ser enviado pela interface do roteador, né, pelo enlace, interface 1. Ok? E assim a gente faz, então, o encaminhamento. O roteador decide por que interface encaminhar aquele pacote. Bom, comparando a rede não orientada à conexão, a rede de datagramas, a internet, com uma rede de circuitos virtuais, como por exemplo a ATM, a gente vê que a internet ela foi pensada em ter um serviço elástico, né, que se adapta com a banda que está disponível, não oferece, então, garantias de temporização, até porque não tem requisitos muito rígidos de temporização, apesar de que hoje em dia a internet é usada até em sistemas de tempo real, em fábricas, né? Enfim, mas a gente vai ver das adaptações que ocorrem para que ela funcione nesse tipo de ambiente. Né? Na internet, os sistemas finais são mais inteligentes, né? São computadores que podem, então, adaptar o tráfego, realizar controle de fluxo, de congestionamento, recuperar erros, como a gente viu lá no capítulo 3. Né? E aí, com isso, o núcleo da rede fica mais simples e a complexidade toda está mais na borda da rede. Né? A internet também ela suporta muitos tipos de enlace com características muito diferentes. E isso seria difícil de uniformizar e ter um circuito virtual que funcionasse para qualquer tipo de característica de enlace, com fio, sem fio, de satélite, de fibra ótica, enfim. Já a ATM ela foi uma rede que evoluiu do serviço de telefonia, onde ela era muito focada em aplicações que tinham requisitos rígidos de temporização e de confiabilidade e precisava garantir a qualidade de serviço. Né? No caso da ATM também, e do Frame Relay, e do X25, né, os sistemas finais são mais burros, com menos capacidade de adaptar o tráfego, adaptar as condições da rede. E aí, com isso, a complexidade foi colocada dentro do núcleo da rede. Tá? Então, aqui, obviamente, o autor tem um viés para a internet, né, porque ele está aqui apresentando a internet, mas é importante a gente destacar também que existem outros tipos de rede com qualidades, com vantagens, né, com um custo maior também, com outras características. Então a rede ATM fornece um circuito orientado à conexão, baseado em serviços e circuitos virtuais, mas que consegue então oferecer garantia de qualidade para os seus fluxos, enquanto que a internet ela é mais flexível, mas não consegue oferecer as mesmas garantias.